Oi, tudo bem? Estamos aqui novamente, em mais um encontro, falando mais uma vez com você, tá? E reforçando que a gente está muito feliz em poder estar chegando aí na sua casa, tá? Então, dando continuidade, aos nossos encontros de catequese, semanalmente, no encontro anterior a gente falou a respeito dos santos juninos, de importantes santos, da nossa igreja que são celebrados, que são comemorados neste mês de junho, que é Santo Antônio, São Pedro, São João e São Paulo. Então a gente espera aí que tenha ficado bem claro um pouco da história desses santos e como eles podem ser importantes exemplos para nós. Então no encontro de hoje a gente também vai continuar falando um pouco sobre esse tema, mas a gente vai falar especificamente sobre o que é um santo, quem são os santos da Igreja Católica, por que eles são considerados santos. Além disso, a gente vai falar um pouco a respeito de Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus, e os títulos que ela recebe no mundo afora. Tá? É um encontro muito bacana e um assunto muito importante para nós, tá? Para todos nós. Tá? Então vamos lá, peço a atenção de você. Todos nós podemos ser santos, todos nós podemos seguir o caminho da santidade. E a igreja, especialmente, ela concede esse título de santo para pessoas como nós, pessoas como qualquer um de nós, pessoas que se destacaram durante a sua vida, pelo fato de confiarem em Deus, de lutarem para anunciar o Evangelho, de irem em busca daqueles que mais precisavam, de realmente fazer aquilo que Jesus pediu. Então essas pessoas que se destacaram aqui na Terra, a igreja ela concedeu esse título de santo, esse título de santificação, ou seja, dignos de serem venerados. Então quem são os santos? Os santos são essas pessoas que viveram na Terra, que viveram em busca da salvação, em busca da santidade e de fato conseguiram. Pessoas comuns, como qualquer um de nós, a maioria deles, que viveram arduamente para Deus, que fizeram a missão, aquilo que Deus pediu sempre, que era ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Além disso, os santos eles são importantes exemplos para nós. Por que exemplos? Porque durante a sua vida, eles foram pessoas totalmente voltadas a Deus, lutaram arduamente para fazer a vontade de Deus. E aí eles se tornam exemplos para nós, porque uma vez que nós vemos a sua história, conhecemos a sua história, e a gente também passa a entender que nós também podemos ser santos, que nós também temos que percorrer o caminho da santidade. É importante a gente falar a respeito das imagens, A maioria dos santos, praticamente todos os santos, eles são representados por meio de imagens. Quando a gente adentra na igreja, na paróquia, a gente já vai encontrar a imagem do santo padroeiro daquela paróquia. E aí a gente observa aquela imagem representando aquele santo, aquela pessoa, E aí muitas vezes a igreja é atacada por isso, pelo fato de acusarem os católicos de fazerem adoração de imagens. Mas isso não é verdade. Não confunda veneração, respeito com adoração. O que Deus condena é a adoração aos ídolos. As Sagradas Escrituras falam que nós não devemos adorar os ídolos. Isso é bem claro nas Sagradas Escrituras. No passado, quando não existia a religião cristã, quando não existia o cristianismo, era muito comum das pessoas adorarem imagens de animais, imagens de pessoas misturadas com animais. E de fato elas acreditavam que ali era um Deus, de que de fato aquela imagem, aquela estátua faria algum milagre. Se ela fosse quebrada, o Deus que estava ali dentro morreria. E não é isso que a Igreja Católica ensina para nós. As imagens dos santos, ela nada mais é porque, de fato, representação. Imagens que representam alguém que viveu antes de nós, os nossos intercessores. E de forma alguma a gente deve acreditar, e a igreja também não ensina isso para nós, ela ensina, na verdade, que nós devemos venerar,
né, ter respeito por aquela imagem. Entender que aquela imagem não tem poder algum. Ali é só uma representação. Da mesma forma que o santo também não tem o poder de curar, né, o santo não tem o poder de salvar. Mas a igreja nos ensina que o santo é o nosso intercessor junto ao Pai. É Deus que nos concede o milagre. É Deus que faz o milagre na nossa vida. É Deus que nos dá a salvação. Mas nesse caminho existem os intercessores, que são aqueles que intercedem por nós. E são os santos. E não devem jamais ser adorados. Porque, como a igreja nos ensina, o único que é digno de adoração é o Senhor. Então os santos, eles são os nossos intercessores juntos ao Pai. Eles estão lá orando por nós. Eles estão lá intercedendo por nós. E neste sábado, dia 27 de junho, né, celebrado, né, uma data muito especial, que é o dia da nossa padroeira, né, da padroeira da nossa comunidade, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Né, mais um dos vários títulos que Maria, nossa mãe e mãe de Jesus, ela vai receber de acordo com a sua devoção. Nossa Senhora recebeu esse título porque por causa da devoção de sempre ela ser lembrada, né, na hora da morte, né, na hora dos momentos difíceis. Ele é o perpétuo socorro, o socorro eterno. É aquela que sempre está junto de nós nos momentos mais difíceis. Por isso ela recebeu esse nome, né, esse título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, o socorro eterno. Aquela que sempre está junto do seu Filho. A sua imagem é representada, né, Nossa Senhora Maria segurando o menino Jesus. E ao lado dela, da imagem, encontra-se os dois anjos, os dois arcanjos, né, que estão segurando os objetos da paixão de Jesus, né, que é um lado a lança e outro lado a cruz. E aparece Nossa Senhora segurando a imagem do menino Jesus, né? O menino Jesus assustado com a imagem dos anjos, e ela está lá, junto dele, ao lado dele, pegando na mão dele. Então a devoção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela começou há vários anos atrás, né, há séculos atrás, desde o século XV, né, através do seu ícone, da sua imagem, né, que está aqui do lado, que é a imagem, né, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que retrata isso que eu falei agora há pouco, né, Nossa Senhora Maria segurando o menino Jesus, seu filho Jesus. É importante falar, então, que quando nós falamos em Nossa Senhora, a gente está falando de Maria, né, a mãe de Jesus, a mãe do nosso Salvador, né, a mãe de Cristo. E ao longo da história, Maria, né, que é a primeira discípula de Cristo, que é a nossa mãe, ela recebe diversos títulos de acordo com a sua devoção ou de acordo com a sua aparição. Ou seja, ao longo da história, Maria apareceu em diversas cidades do mundo. De acordo com onde ela vai aparecer, ela vai receber um título também. Como, por exemplo, o caso de Nossa Senhora Aparecida, né, que é a padroeira do nosso país, do Brasil. Ela recebeu esse título porque a sua imagem, né, ela foi encontrada nas águas do Rio Paraíba, né, em São Paulo. Ou seja, né, ela teve uma aparição. Né, Maria apareceu para esses pescadores. Outra santa muito conhecida, Nossa Senhora de Fátima, né, ela recebeu esse título, por quê? Porque Maria, Nossa Senhora, apareceu para 3 pastorinhos em Fátima, em Portugal, na Europa. Mas compreenda que são apenas títulos, porque Maria, Nossa Senhora, é só uma. Diferentemente dos santos, quando nós falamos em santos, nós falamos em vários. Né? Quando é santo, é homem. Quando é santa, é mulher. Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa do Menino Jesus, Santo Antônio, São Pedro, eles são santos e santas. Agora, quando nós falamos Nossa Senhora, a gente está se referindo a Maria, mãe de Jesus, mãe do nosso Salvador. Vamos falar também a respeito de um título muito interessante, muito bonito, né, dado a Nossa Senhora.
né, que é Nossa Senhora do Silêncio, né, conhecida como a Santa do Silêncio. Né, mais um dos títulos concedidos a Maria de acordo com a sua aparição. E a sua devoção, né, devoção a Nossa Senhora do Silêncio, ela também é uma devoção muito antiga, né, datada do século XIX. Né, segundo a tradição, né, segundo a história, né, ela apareceu na Irlanda, né, que é um país da Europa, né, do continente europeu. Ela apareceu em uma igreja, né, isso no século XIX. Nossa Senhora apareceu nessa cidade, né, nesse país, no século XIX. O relato é que essa aparição, né, não se falou nada, né, ficou um silêncio estrondoso dentro da igreja. Então, por isso ela recebeu esse título de Nossa Senhora do Silêncio, porque não houve, né, de fato, não houve alguma fala. O que houve ali foi um silêncio. Porém, a sensação foi inexplicável. Né? Por mais que naquele momento não se ouvisse nada, né, as pessoas que estavam lá conseguiam sentir essa presença real, né, de Nossa Senhora. É por meio dessa aparição, por meio dessa imagem com uma luz brilhante, uma luz forte. Até que os relatos chegaram a mais lugares e ali começou a acontecer a devoção, né, a sua devoção, a devoção à Nossa Senhora do Silêncio. E aí, anos mais tarde, a igreja reconheceu de fato essa aparição, né, por meio de várias pesquisas, por meio de estudos, reconheceu a aparição de Nossa Senhora, concedendo-lhe o título de Nossa Senhora do Silêncio, né, a Santa do Silêncio. E aí, atualmente, né, por conta do seu título, né, por conta de sua devoção, Nossa Senhora do Silêncio é considerada aí uma das padroeiras, né, uma das representantes aí da comunidade surda, né, da pessoa surda, né, por conta de sua característica de sua aparição, né, que é o silêncio. Né? Não se falou nada no momento de sua aparição, mas mesmo assim, né, ela demonstrou, né, por meio de atos e por meio do sentir, né, o seu amor, a sua ação, a sua misericórdia por todos. Então, nesse momento, né, eu te convido a orar junto comigo, né, a oração a Nossa Senhora do Silêncio, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Senhora do Silêncio, ensina-me como fizestes, a guardar em meu coração todas as coisas, pois é no silêncio que eu ouço tudo o que o Senhor tem a me dizer e que o Espírito Santo sopra sobre mim, e os ensinamentos do seu Filho Jesus. Vós, Senhora, soubestes fazer silêncio, e nos teus filhos murmuramos e reclamamos. Venha nos ensinar. Mãe do silêncio, em ti não existe dispersão. Em um ato simples e total, tua alma toda imóvel está paralisada e identificada com o Senhor. Fazei-nos entender que o silêncio não é desinteresse pelos irmãos, mas fonte de energia e irradiação. Faz-nos compreender que para derramar é preciso preencher-se. Venha, Mãe, nos mostrar como fazer. Envolve-nos em teu manto do silêncio e comunica-nos a fortaleza da tua fé e da tua esperança, e a profundidade do teu amor. Fica conosco, Senhora, ó Mãe admirável do silêncio. Amém. Então fica com Deus, a gente te aguarda no próximo encontro, e aproveitando para falar que a gente está muito feliz, bastante feliz com a sua participação e com o seu empenho, tá bom? Fica com Deus e peça sempre a intercessão e a presença de Nossa Senhora na sua vida. Ela que é a sua mãe, que é a minha mãe, que é a nossa mãe. A mãe do perpétuo socorro, a mãe do silêncio, a mãe do belo amor. Um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau.